Teacher Rachel, professora Raquel, vamos dar uma revisada aqui pra gente fazer uma boa recuperação. Eu acredito que vocês vão sair bem, galera. A prova tá tranquila, mas vamos dar uma revisada aqui só pra, inclusive, ficar mais tranquilo ainda pra vocês, tá certo? Pessoal, como vocês podem ver aí, a gente vai começar pela introdução da química orgânica. Vocês já vão ver o que não vai ter, o que vai ter na sua prova, não é verdade? Que eu sei que o capítulo de vocês às vezes é maçante, muita informação. Então, vamos lá. Primeiro, só para lembrar os postulados de Kekulé, porque é importante, porque a gente tem que saber dessas coisas para entender o resto, tá? Então, carbono é tetravalente, sempre faz 4 ligações. Ele pode fazer 4 ligações, mas de 4 maneiras diferentes. Então, ele pode fazer 4 ligações simples, duas duplas aqui embaixo, uma dupla e 2 simples, ou ele pode fazer uma simples e uma tripla, contanto que ele sempre esteja fazendo 4 ligações. Lembrando que não existe ligação quádrupla, tudo bem? Não existe isso. Segundo postulado é que todas as ligações são iguais. Isso só serve para o carbono, que faz somente ligação simples, tá, pessoal? Então, não interessa se o hidrogênio tá aqui embaixo, aqui desse lado direito, em cima, lado direito, embaixo, ou aqui nesse lado esquerdo. Essas moléculas são as mesmas. Esse caso aqui, se eu não me engano, é o clorofórmio, tá certo, pessoal? Então, independente de onde o hidrogênio se encontra espacialmente, elas estão representando a mesma molécula. E última e mais importante, o carbono é capaz de formar o quê? Cadeias carbônicas, tá? Galera, vamos embora aqui. Que nesse caso aqui, o carbono, é por isso que a gente estuda ele na química orgânica, é especial. Ele vai formar cadeia carbônica, juntar um carbono com o outro. E assim a gente pode ter várias e várias possibilidades de cadeias diferentes, certo? Só para relembrar a molécula aqui em 3D, vocês já têm um resumo. Esse resumo vou mandar para vocês no Drive. O resumo de isomeria plana e de isomeria espacial já tá lá desde a segunda prova do semestre. Mas esse resumo aqui de introdução à química orgânica que eu dei no quadro, vou passar para vocês, vou colocar no Drive de vocês, tá? Lembrando aqui, pessoal, molécula em 3D, quando tiver achurado, pintadinho, quer dizer que a sua ligação tá saindo do plano. Quando tiver tarcejado, está entrando no plano, tá? Que nem na matemática, você faz o pontilhado, sempre tá para trás, tá certo? E ligações que mostram, ligações simples, duplas e triplas, elas estão sempre no mesmo plano do papel. Lembrar que esse tipo de ligação aqui tem essas representações na prova de vocês, sim. Esse tipo de ligação só representa a ligação simples, tá? Não pode ser dupla nem tripla. Tipos de fórmula rapidinho, pessoal. Essa daqui é a cadeia, certo? Que tá mostrando pra você uma fórmula estrutural plana. Mostra todas as ligações entre todos os átomos que existem. Mas tem uma forma da gente resolver isso aqui, ou melhor, resumir essa fórmula, que são as fórmulas condensadas. Tem a supercondensada, né, pessoal, que a gente já expliquei pra vocês. Mas, assim, é uma forma, pelo menos, de você diminuir a cadeia, que é juntando os hidrogênios, primeiro passo, porque são átomos iguais. Então, por exemplo, esse carbono da ponta tem 3 hidrogênios ligados, não é? Então, nesse caso, ele é um CH3, com 3 hidrogênios ligados. Aquelas ligações que estão se repetindo, a gente vai condensando. A gente tem também como fazer isso? Tirando as ligações entre os carbonos, o que condensa mais ainda, e pegar aqueles que se repetem no meio da cadeia e juntá-los ainda. Pessoal, só uma dica aqui, para voltar para essa daqui, para essa fórmula que é estrutural plana, nesse caso, quem ajuda você a lembrar disso é a quantidade de hidrogênio, lembra? Se aqui já tem 3 hidrogênios, só falta uma ligação simples para o próximo carbono, por isso que essa ligação é simples, lembrou? Agora, a fórmula mais importante são essas últimas duas, é a fórmula esquelética e a fórmula molecular. A fórmula esquelética, gente, vocês têm que lembrar que em cada ponta você tem um carboninho, lembra disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, por isso que eu já tô colocando aqui na fórmula molecular. E como é que eu vou saber o número de hidrogênio, professora? Se aqui você só tá vendo uma ligação acontecer entre o carbono, e você sabe, segundo o postulado de Kekulé, que ele sempre faz 4 ligações, então quer dizer que estão faltando 4 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui para
completar as 4 ligações que o carbono faz. Então, nesse caso, pessoal, aqui tem 3, aqui tem uma ligação, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma e 3 ligações no final. Acredito que vocês não vão ter dificuldade com isso, tá? Nem na prova e nem agora. Vocês acharam bem tranquilo na época que a gente estava estudando isso, pessoal. E assim a gente acha a fórmula molecular. Tranquilo? Vamos para a parte de classificação do carbono. O carbono primário é aquele que se liga a no máximo um carbono. O carbono secundário é aquele carbono que está ligado, conectado com 2 carbonos. O terciário, que está conectado a 3 carbonos. O quaternário é aquele que está conectado a 4 carbonos. Tá certo, pessoal? Então, aqui, já deixei para vocês na legenda, o P é primário, o T é terciário, o S é secundário. Esse carbono na ponta aqui, pessoal, como vocês podem ver, tá vendo? Ele é um carbono primário porque ele tá ligado somente a esse carbono aqui, tá certo? A um carbono só. Esse daqui é terciário porque ele se liga a 1, 2, 3. Atenção, não vá pelo tipo de ligação. Ah, professora, só faz ligação simples, ele é primário. Não, esse aqui só faz ligação simples e é quaternário. Ah, professora, ele tá mostrando 2 ligações, ele é secundário. Não, também não necessariamente. A professora tá mostrando aqui, ó, que ele tem 3 ligações, ele vai ser terciário. Também não necessariamente, tá, pessoal? Então, cuidado, não tem a ver com o tipo de ligação, porque nesse caso a gente tem um carbono primário, que estão na ponta da cadeia, né? Tá vendo? Só se ligam esses daqui, desculpa, se ligam a um carbono só. E esse aqui também é primário, porque de um lado tem oxigênio e do outro lado só tem um carbono, então ele tá ligado a um carbono só. Lembrar que esse carbono aqui não está ligado a nenhum outro carbono, aqui vai ter 3 hidrogênios, certo? E um oxigênio, mas ele é primário, tá certo? Tranquilo, classificação do carbono? Eu espero, galera, que sim! Tipos de ligação. Existe ligação sigma e a ligação pi. A ligação sigma, pessoal, é a primeira ligação que um átomo faz com o outro, e a ligação pi é a segunda, terceira, quarta, 20ª, qualquer outra ligação a mais. Professora, precisa ser com carbono? Claro que não. É qualquer substância nessa face dessa terra. Ah, professora, se eu tiver um oxigênio fazendo ligação com outro oxigênio, eu sei que é uma dupla. A primeira ligação que ele fizer com esse oxigênio, você chama essa ligação de sigma. A segunda ligação é pi. Professora, e se ele fizesse uma terceira? Era pi também. Tá certo, pessoal? Lembrou aí? Ligação sigma e pi? Ela é bem tranquila para vocês contarem. Só vai existir, portanto, ligação pi quando você tiver... Como é que fala? Ligações duplas ou triplas, tá certo? Classificação da cadeia. Gente, tentei ser bem direta aqui também, tá certo? São 4 classificações. Vocês sabem que essa matéria é visual. Quanto mais exercício vocês fizerem, vocês saem melhor. E, assim, é tranquila, mas você tem que saber cada nome pra poder classificar a cadeia, tá? Então, tendo dito isso, pessoal, primeira classificação. A cadeia pode ser aberta, fechada ou mista. A cadeia aberta é pelo menos 2 extremidades. Cuidado, porque ela podia ser ramificada. Se ela fosse ramificada, ela ia ter 1, 2, 3 extremidades. Então, isso é uma dica, pessoal, não é uma regra, tá certo? Mas a cadeia aberta, visualmente, ela não fecha nenhum ciclo, tá certo? Cadeia fechada, ela vai fechar ciclos, aqueles ciclos que vocês estão acostumados com formas geométricas na matemática, com os polígonos, né? Um pentágono, um hexágono... um triângulo, quadrado e por aí vai. E a cadeia mista, galera, é aquela cadeia que tem parte fechada e parte aberta, tá certo? Tem parte fechada, parte aberta, você pode colocar que ela é mista. Tranquilo? Cadeia aberta, cuidado, pessoal, tem nome acíclica e alifática, além de aberta, e a cadeia fechada tem nome de cíclica. Eu acredito que vocês lembrem disso, até porque a UNB gosta mais do nome alifática, certo? Saturada e insaturada, pessoal, são cadeias que são classificadas de acordo com a ligação que elas fazem. Então, a cadeia saturada é aquela cadeia que só faz ligação simples entre carbonos. Por isso que eu botei esse exemplo aqui de baixo, pode ver. Professora, mas aqui tem uma drupa, certo? Aqui tem uma dupla ligação, pessoal, mas essa dupla ligação não é entre 2 carbonos, é entre um carbono... Uma moto nervosa passando e um oxigênio. Como é que é entre um carbono e um oxigênio, pessoal? Essa ligação não é entre 2 carbonos, então essa cadeia também é classificada como saturada. Cuidado, cadeia insaturada é só ligação dupla e tripla entre carbonos. Então aqui nós temos uma ligação dupla que é entre 2 carbonos, portanto essa cadeia é insaturada. Não interessa se essa cadeia, ela é
como fala, fechada ou aberta. Ela pode ser saturada. E aberta pode ser saturada, fechada também. Tá bom, pessoal? Uma classificação não anula a outra. Terceira classificação, a sua cadeia pode ser normal ou ramificada. Ou seja, a cadeia normal é aquela que... Eita, faltou uma ramificação, inclusive, aqui, né? Eita, teacher Rachel. Esqueceu de desenhar ramification? Tá loucura. Galera, pronto, desenhei uma ramificação aí. Galera, cadeia normal é aquela que não tem ramificação. O único, eu acredito que vocês já saibam o que é ramificação, sabe identificar a cadeia principal, a gente já passou muito disso aqui. Mas, pessoal, vocês têm que lembrar que a ramificação são átomos, grupos de átomos que estão ligados à cadeia principal, lembra disso? Só que ela só pode ser feita de carbono. Então, de novo, essa cadeia aqui, ela não é ramificada. Porque isto daqui, galera, é um oxigênio, não é carbono. Tudo bem? Então, tanto a cadeia de cima quanto a cadeia de baixo são normais. O nome normal, obviamente, também pode ser substituído por reta ou por linear. Tanto faz, tá, galera? E a cadeia ramificada, obviamente, que é essa daqui, a que tem ramificação. Você consegue identificar uma cadeia principal e uma cadeia, digamos, lateral. Algo que sai da sua cadeia principal, carbono, feito de carbono, cuidado. Tá certo, pessoal? Aqui também cadeia mista ramificada. Tranquilo? Espero que sim. Homogênea e heterogênea, galera, são cadeias que... A cadeia homogênea é aquela que não tem heteroátomo e a heterogênea tem que ter o heteroátomo. Professor, o que é heteroátomo? É aquele átomo diferente de carbono e hidrogênio que tem que estar ligado entre dois carbonos. Pessoal, tem que ser entre dois carbonos. De novo, tô usando o mesmo exemplo aqui embaixo. Essa cadeia aqui embaixo, ela é homogênea, porque este oxigênio aqui, ele não está ligado, como se estivesse atrapalhando o meio do caminho do carbono, deu para entender? Ele está ligado a um carbono, mas ele não está entre dois carbonos. Aqui sim, ó, esse oxigênio aqui se encontra entre dois carbonos, ele está ligado entre dois carbonos. Esse daqui, diferente, ele está ligado a um carbono só, ele não está no meio dos dois. Ele tem que atrapalhar a sua cadeia carbônica, deu para entender, gente? Para poder ser considerado uma ramificação. Isso daqui, essa parte foi de introdução à química orgânica. A gente vai agora para a isomeria plana. Vou pular aqui a introdução, pessoal, porque vocês já sabem que é isômero. Me recuso a acreditar que vocês não saibam a essa altura do campeonato o que é o isômero, mas vou relembrar. Isômeros são quando você tem substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas ela tem que se diferenciar de alguma forma. E o nome da sua isomeria te diz qual é a diferença. Então, por exemplo, quando você tem, por exemplo, isomeria de função. Professor, o que são isômeros de função? São substâncias diferentes que elas vão ter a mesma fórmula molecular, mas elas têm que ter funções diferentes. Então, se vocês contarem aqui este exemplo e este exemplo que eu tô dando para vocês, tanto o álcool aqui, ó, e o éter, tá certo? Eles têm funções diferentes, certo? O álcool, pessoal, aqui, tá vendo? Ele tem 3 carbonos, ou 2 carbonos, e aqui também tem 2 carbonos. Mas tanto este álcool quanto o éter, aqui, galera, eles têm funções diferentes. Então, como assim, professora? Os dois têm 2 carbonos, os dois têm 6 hidrogênios e os dois têm 1 oxigênio. A fórmula molecular desses dois é a mesma. A mesma, é C2H6O. Porém, esse cara aqui tem a função de álcool e esse aqui tem a função de éter, que a gente vai revisar daqui a pouco, tá bom? Assim que eu passar a isomeria, eu vou relembrar as funções só para vocês não ficarem perdidos, porque assim como eu disse em sala para você, apesar de cobrar função orgânica, eu só quero que você saiba identificar e não vai precisar dar o nome, só daquelas mais simples, tá, pessoal? Mas nada muito elaborado para a nomenclatura, tá bom? Das funções orgânicas. Então, pessoal, outros exemplos aqui de isomeria de função, mesma fórmula molecular, tá aqui as fórmulas moleculares, só que essa é um aldeído, essa é acetona. Essa daqui é ácido carboxílico com éster e álcool com fenol. Dica para vocês, sempre tem. Por exemplo, professora, um ácido carboxílico pode ser um isômero de um aldeído? Pessoal, geralmente não. Tá certo? Porque o aldeído tem 1 oxigênio, o ácido carboxílico tem 2. Agora, dependendo da cadeia, dependendo do que você fizer com a cadeia, você tiver um aldeído nas 2 pontas, dependendo do que acontecer, se tem dupla ou se não tem dupla na outra cadeia, talvez sim você possa ter um isômero de
de função. Mas geralmente, pessoal, essas funções que tem 2 oxigênios e a outra tem uma, geralmente não são isômeros de função, tá certo? De qualquer forma, porque não vão ter a mesma fórmula molecular. De qualquer forma, pessoal, aqui estão outros exemplos, então, dos isômeros de função. Esse resumo vocês já têm, consultem ele de novo para não ter dúvida nenhuma e qualquer coisa me pergunte depois. Isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo, pessoal, lembrar que você tem, a partir de agora tem que ter a mesma função, gente, porque se tiver função diferente, é isômero de função. Então, nesse caso, a isomeria de cadeia, o que tem que ter diferente? O nome já diz pra você, cadeia. A cadeia carbônica tem que estar diferente. Qual, professora? A classificação, meus amores, que a gente acabou de ver. Teacher, como assim? Se esse daqui, galera, é um aldeído, tá vendo? Classifica essa cadeia, ela é aberta. Professora, essa daqui também é. Certo. Essa é homogênea. Tá bom, professora, mas essa também é. Essa aqui é saturada, professora. Essa também é. Mas essa daqui, galera, é uma cadeia reta, normal, certo? Essa daqui é uma cadeia ramificada. A única diferença entre as cadeias é que uma é ramificada e a outra não é. Então, isso é uma isomeria de cadeia. Tranquilo? Pessoal, procure o que está diferente que você acha isomeria. Lembrando que essa dica eu também dei em sala, essa de agora, que é procure sempre isomeria de função primeiro, tá? Porque aí você mata 2 em uma. Aí, pessoal, aqui tem outro isômero de cadeia, em que a cadeia, uma é aberta e a outra é fechada. Uma, inclusive, é saturada e a outra é insaturada. Tudo bem, gente? Tranquilo? Isomeria de posição. Atenção a essa isomeria. Tem 3 tipos de posições. Ou você vai ter a diferença na posição da função orgânica, ou na posição da ramificação, ou na posição da insaturação. Pessoal, se você tiver diferença em qualquer uma dessas 3 posições, você tem uma isomeria de posição. Aqui, pessoal, você tem o álcool, por exemplo, certo? Pode ver que essas duas aqui, esses 2 exemplos aqui, têm a mesma fórmula molecular. São isômeros, a gente tem que descobrir de que é. Só que esses 2, pessoal, eles têm o isômero, eles têm a diferença na posição da hidroxila, na posição do OH dentro da cadeia. Então, é na posição da sua função orgânica. Se você pegar e der nome para isso aqui, inclusive, você vai ver que é 1, 2, 3, chama prop, lembra? Aí, esse aqui só tem ligação simples entre os carbonos. Propan, 1-ol. Tá vendo que o OH tá no carbono 1? Então, esse aqui é o propan 1-ol. Esse aqui é o propan 2-ol, pessoal. Você dá nome para isso daqui, você vai ver que a única diferença entre eles não é no sufixo, que identifica a função orgânica, não é no tipo de ligação. A única diferença aqui é a posição da sua função orgânica. Então, presta atenção. Isomeria de posição tem que ser posição da função, ramificação ou insaturação, tá certo? Porque a gente tem essa isomeria aqui embaixo especial, que é a isomeria de compensação ou metameria. Ela especifica para a posição do heteroátomo. Atenção, ser humano. Da titia. Não chame, por favor. Não chame um isômero de compensação, né, a metameria, certo? De isômero de posição. Ah, professora, mas o que tá mudando é a posição do heteroátomo. Sim, meus amores, eu entendo. Mas não fui eu que escolhi a vida da química, a gente também só segue. E essa isomeria em específico, ela tem um nome próprio, tá bom? Então, isomeria ou de compensação ou metameria é posição do heteroátomo. O que está mudando é posição do heteroátomo dentro da cadeia, tá? Galera, então mudei aqui, ó, o N aqui, ó, aqui tá entre 1 carbono e 3 do outro lado, e aqui tá entre 2 carbonos. Tá vendo que eu só mudei a posição desse NH? Professor, então, você mudou a função de lugar, meus amores, mas essa função tem heteroátomo. Se ela tem heteroátomo, você chama de metameria e não isomeria de posição. Combinado? Espero que sim. Nesse caso aqui, pessoal, cuidado com a função éster. Essa daqui é a que vocês têm mais dificuldade de enxergar, é a que vocês geralmente erram e confundem com isomeria de posição, tá? A próxima isomeria dinâmica é a última isomeria plana, que é a tautomeria. Esse tipo de isomeria, ela envolve um equilíbrio químico, pessoal, que são reações que são reversíveis, ou seja, o produto vira reagente, parece ping-pong, lembra disso? Reagente vira produto, produto reagente, reagente produto, produto reagente, tudo bem? Então, um pode virar no outro. Isso aqui
é um equilíbrio dinâmico, não é o estático da física, que é um equilíbrio de parado. Esse daqui é com movimento, certo? Então, nesse caso, pessoal, o que acontece na tautomeria? Na tautomeria, você vai ter as funções enol e aldeído ou as funções enol e cetona. Então, a dica da titia aqui é o seguinte: tem função enol? Cuidado! Se for enol com cetona, enol com aldeído, isso pode e provavelmente será uma isomeria de dinâmica ou tautomeria, certo? Cuidado, pessoal, tem que ter a mesma fórmula molecular, porque se não tiver fórmula molecular, nem isômero é. Não adianta você achar um enol e um aldeído e falar, ah, é tautômero. Não é todo enol e todo aldeído que é tautômero, tem que ter a mesma fórmula molecular, tá certo? Tendo a mesma fórmula molecular, pessoal, lembrar que essa isomeria acontece da seguinte forma. A dupla ligação do enol, ela muda de posição, certo? A gente já viu que duplas ligações conseguem mudar de posição, principalmente anaromático, lembra? Dá uma estudadinha de novo em regra de Hooke, eu não coloquei aqui, mas é bom você saber o que é o anaromático, obviamente. Aqui, pessoal, o enol, aqui a dupla desse enol muda de lugar. Quando isso aqui virar uma dupla ligação, que está aqui, pessoal, tá vendo? A dupla ligação. Esse oxigênio não pode mais fazer essa ligação com o hidrogênio. O oxigênio só faz duas ligações. Então, esse hidrogênio, ele tem que mudar de lugar. Até porque, se essa dupla saiu daqui, esse carbono, ele perdeu essa ligação. Ele só tá fazendo 3 ligações. E carbono sempre faz quantas ligações? 4. Isso mesmo. E aí, nesse caso, gente, se a dupla vier pra cá, esse hidrogênio, ó, pula pra cá. Tranquilo? E aí, ele acabou de virar um aldeído. Como esse carbono aqui, ó, ele é primário, viu? Que ele só tá ligado a um outro carbono. A dupla ligação fica na ponta da cadeia. A dupla ligação na ponta da cadeia, você tem quem? Aldeído. Se você tiver, porém, isso daqui, o seu OH, o seu enol ligado a um carbono secundário, quando essa dupla ligação vier para cá e você formar a dupla aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, o hidrogênio, gente, do mesmo jeito vai saltar para o carbono que perdeu a dupla ligação. Porém, galera, esse carbono é secundário. Essa dupla O não tá mais na ponta da cadeia. Você não tem um aldeído, você tem cetona. Então, para você matar, pessoal, isomeria plana de uma vez por todas é o seguinte: primeiro, procura a função orgânica. Escreve a função orgânica de todas as moléculas, tá certo? Que tiver comparando, que você tiver que comparar. Escreveu a função orgânica, agora vê. Ah, esse com esse é o quê? O que tem de diferente, tá certo? Tem a mesma fórmula molecular? As funções são diferentes, professora. Isomeria de função. Professora, as funções são diferentes, mas é entre um enol e uma cetona e um enol e um aldeído. Então, isso é especificamente tautomeria, porque existe um equilíbrio dinâmico entre essas funções orgânicas. Se for, por exemplo, ah, professora, mas aí eu procurei e achei a posição de uma função diferente, a posição da ramificação ou da insaturação em lugares diferentes dessas cadeias que eu tô comparando, mas que tem as mesmas fórmulas moleculares. Então, nesse caso, pessoal, isomeria de posição. Se a posição for do heteroátomo, aí é metameria. E se você tiver, pessoal, as cadeias diferentes, isomeria de cadeia. Então, comece sempre da difunção, porque se ela não for de função, nem tautomeria, só sobram 3 isomerias planas para você procurar. E aí você vê o que tá diferente na cadeia com mais facilidade. Tranquilo até aqui? A gente vai fazer uma pequena revisão de função orgânica só para eu entrar em isomeria ótica, tá, pessoal? Não foi que eu pulei, não. Acredito que vocês saibam, mas decidi que vou dar. A que hora? Uma pequena, certo? Como é que fala? Revisão de função orgânica, tá? Então, bora lá começar a função orgânica? Bora. Galera, continuando aqui, eu achei o arquivo sobre funções orgânicas oxigenadas e as nitrogenadas. Só identificar, tá? Professora, não vou ter que saber nome? Vai ter que saber nome de hidrocarboneto, sim. Se me vier falar que não precisava saber nome de hidrocarboneto, precisa sim. Precisa saber prefixo, infixo e sufixo. Precisa saber que o prefixo é a quantidade de carbono, met, et, prop, but, por aí vai. Precisa saber que ligações são simples, o infixo é an. Precisa saber que ligação dupla o infixo é em e ligação tripla o infixo é in. Tem que saber sim, tá? Ah, professora, preciso